Boa tarde, eu sou o Iago, eu sou engenheiro de software no Nubank e hoje eu venho falar um pouquinho sobre como foi esse processo da gente migrar tudo para Kubernetes. Todo mundo viu a palestra do Cirneiro e do Beato mais cedo? Legal, então eu não preciso explicar um monte de coisa. É, tá, só para recapitular, a gente tem 2 milhões de clientes, a gente tem como posso dizer, uma arquitetura relativamente grande, a gente recebe mais de 1 bilhão de requisição HTTP por dia e gera mais de 600 milhões de mensagens no Kafka. Então, o nosso negócio em si é um negócio que ele tem uma lógica complexa, então acaba que a gente tem um tráfego considerável. Um dos pontos que ajudaram bastante na nossa migração é que, dentro do Nubank, a gente tem uma stack única de tecnologia. Então, quase todos os serviços são escritos em Clojure, e usam Kafka e usam o mesmo banco de dados. Então, isso permite que a gente tenha, compartilhamento tanto de biblioteca entre os serviços. O problema que a gente tem em um microserviço, geralmente a gente consegue resolver tudo de uma vez para todos. E a gente tem uma cultura de DevOps, de operação muito forte dentro do Nubank, de modo que, se você escreve um serviço, você tem que monitorar esse serviço, você tem que manter ele em produção. Se esse serviço cair, você que vai ser alertado. Deixa eu ver. Uma coisa legal também é que todos os serviços, nenhum deles tinha estado. Todo o estado ficava no banco de dados. Já estava tudo rodando em container, então já tinha essa facilidade. Outro ponto também que ajuda a gente é que, como a gente divide a nossa arquitetura em shards, a gente tinha a oportunidade de pegar só um shard desse e migrar para o Kubernetes, ver todos os problemas que a gente ia ter, e aí achar que tinha resolvido tudo e começar a migrar o resto e ter mais problemas e resolvendo aos poucos. Então a gente conseguia ter todos os serviços rodando, todos os fluxos funcionando por uma parcela pequena dos nossos clientes. Tá. E tudo isso requer uma automação considerável. Então, a forma como a gente faz infraestrutura como código dentro do Nubank é que a gente tem o nosso repositório de definitions e a gente tem a definição lá para quase tudo. Então, a gente tem, desde a definição de serviço, que o pessoal mostrou, como a definição de outras coisas, como Kubernetes, etcd, Kafka. Tem a definição do próprio environment ali. E pronto. Opa! Esse, por exemplo, é a definição de etcd. Ele é bem parecido com a definição de um serviço, mas quando a gente for usar a nossa ferramenta de provisionamento, ele vai na AMS e vai criar um cluster de etcd, que é o banco de dados que o Kubernetes usa. E a interface, para quem está usando, ela é bem parecida com as outras de serviço que a gente já tinha. E aí a gente tem o definition, que exporta tudo isso para o S3, e tem o nosso projeto interno, que sabe ler esses definition, ver o que precisa ser criado, gera o CloudFormation para isso e aplica na Amazon. Tá. Sendo que a migração do Nubank para Kubernetes ela terminou em janeiro desse ano. O Nubank já funcionava antes disso. Tudo estava funcionando antes. Como é que a gente fazia? Basicamente, todo serviço ele tinha 2 autoscaling group na Amazon, 2 grupos de instâncias, e a gente fazia um BlueGreen normal. A gente tinha dado que tem um conjunto de servidores rodando uma aplicação, vai fazer um deploy, a gente criava a mesma quantidade de servidores com a versão nova, dado que está funcionando, que está passando o health check, a gente estava antiga e ficava a nova. E isso era... Tá. E isso funcionou por muito tempo, o Nubank rodou anos, assim. Opa. E sendo que com o tempo, com o crescimento, com o surgimento de mais serviços, com o crescimento da quantidade de cliente, a gente começou a ter bastante problema de o desenvolvedor ele já está num domínio complexo, então ele tem uma porrada de coisa de negócio para pensar, ele já tem um monte de feature para entregar, e ele tinha que se preocupar com coisa do poxa, eu estou criando mais regras de security group do que o security group da Amazon deixa. Ele não precisava saber o que era isso. Ou então tá faltando máquina, esse tipo de máquina aqui que eu estou pedindo não está disponível no momento.
Tipo, esse tipo de abstração da Amazon começou a vazar para os desenvolvedores. E também, tipo, o tempo de provisionar uma máquina nova é consideravelmente maior do que só subir um container. Então, a gente tipo, tinha um tempo considerável para fazer um deploy. E pior, a gente tinha um tempo considerável para fazer um rollback caso aquele deploy não estivesse funcionando. E, dado o tamanho que a gente estava, a gente começou a bater em vários limites da Amazon, que tipo, tem limites que dá para aumentar, tem limites que não dá. E era simplesmente não dá para aumentar e a gente tinha que fazer alguma coisa. A gente não podia só cair ou, sei lá, a gente podia ter feito mais contas e aumentado a complexidade, mas dado que tudo que a gente tinha já fazia bastante sentido, a gente acabou escolhendo adotar o Kubernetes. E aí, ele já, tipo, como você? Ele caía muito bem para o problema que a gente tinha, sendo que a gente tentou, tipo, a gente rodava na Amazon, em São Paulo, na época nem tinha EKS, a gente, sei lá, foi testar COPS, não atendia tudo que a gente queria, e a gente decidiu ir pelo caminho mais difícil, a gente decidiu fazer tudo interno. Então, do mesmo jeito que a gente tinha aquela ferramenta de deploy lá, ela criava um serviço, ele passou a criar clusters de Kubernetes. Só para dar revisar rapidão, um cluster Kubernetes ele é basicamente um etcd, que é o banco de dados que ele vai guardar o estado, o master, que é onde fica a API, o scheduler, e os nodes que vai rodar suas aplicações. Tá. E como foi para a gente fazer essa migração? Lógico que a gente foi começar com o staging. Staging ele era fácil. Se o staging ficasse fora por um dia, ia ser ruim, mas nem um tanto. E como a gente ia fazer a ferramenta que ia fazer provisionamento de cluster, todas essas coisas, a gente foi pelo mais fácil. Essa ferramenta ela criava um cluster que ele tinha um master só, com tudo dentro, etcd, tudo lá, e tinha um conjunto de nós que as aplicações rodavam. Então a gente não tinha HA, se esse master caísse, staging ia cair. Todos os prototypes, todos aqueles shards que a gente tinha dividido, rodavam num cluster só. Então, se a gente tivesse um problema com esse cluster, ia cair tudo. Mas era staging, e estava tudo bem. Então, a gente começou com essa abordagem, por quê? A gente levou 6, 8 meses para ter esse ferramental para a criação e manutenção dos clusters. Se a gente fosse esperar 8 meses para as pessoas começarem a ter contato com Kubernetes, a migração teria levado muito mais tempo. Então, o que a gente fez foi a gente tinha staging rodando com um monte de CloudFormation. A gente criou um Kubernetes novo, migrou todo mundo e pelo menos as pessoas começaram a usar. E aí a gente começou a atacar os problemas. Um dos primeiros problemas era que estava todo mundo no mesmo cluster, se um cluster caísse ia derrubar todos os nossos clientes. Então a primeira coisa que a gente fez foi fazer essa ferramenta conseguir criar vários clusters e cada shard daquele ter seu próprio cluster. Continuou com marcha só, continuou sem HA. Então, quando a gente tinha isso pronto, a gente só criou todos os clusters, fez depósito de todas as aplicações e virou. Se vocês olharem, todos os nossos serviços, ele tem o ambiente que ele está rodando, qual o prototype e a versão. Um IDzinho ali, ó, que ali está V1. E aí a gente só cria um novo e a gente consegue via DNS mudar para a versão nova da infraestrutura toda. E aí a gente tinha staging já da forma que a gente, não com HA, mas do jeito que as pessoas iriam interagir em produção. Dentro do Nubank, quase tudo que a gente faz, a gente tem uma command line interna, chamada Nucleo, que ela faz muita coisa, desde mandar reaction no Slack para brincar com o seu coleguinha a mexer nos ambientes de produção. Então, tipo... É sério, você consegue desde escrever numa mensagem que alguém mandou com emojis tipo legal, a fazer o dump do frame graph da sua aplicação que está rodando. Então, sendo que no CRI a gente tinha o nucer, que era um dos comandos, que ele sabia lidar muito bem com a stack que a gente tinha antiga. Nada sabia falar com Kubernetes. Então, uma das primeiras coisas que a gente fez foi fazer o Nuka 8S, que tem a mesma assinatura do Nucer, sendo que ele fala direto com Kubernetes.
Por exemplo, para eu ter esse nu dump frame graph mesmo, ele tinha que entrar na máquina, ativar o capability do Docker para fazer o frame graph, fazer isso, devolver o arquivo. A gente fez, ferrou, a gente vai ter que dar SSH a todo mundo, a todos os nós do cluster. Então, tipo, a gente foi trabalhando nessas coisas até a gente ter uma versão final e aí todo mundo começou a usar isso. Final, foi inteirando, mas é a ferramenta que a gente usa. E aí, dado que a gente tinha staging, o pessoal já estava usando há um tempo, a gente achava que tinha resolvido a maioria dos nossos problemas, a gente foi inteirando, a gente já tinha HA, a gente já tinha um cluster de etcd separado para a gente conseguir operar o etcd separado do master, a gente já tinha vários masters rodando, vários grupos de nós rodando. A gente fez, agora que a gente já sabe como fazer, vamos começar a migrar a produção. A gente, lá naquele mesmo definition, a gente criou um negócio chamado Prototype API. Então, a gente conseguia definir, esse shard está rodando em CloudFormation, esse shard está rodando em Kubernetes. Então, quando você ia rodar o comando do Nucleo, por exemplo, ele sabia, esse shard aqui está rodando no Kubernetes. Então, em vez de eu mandar o comando para a instância do EC2, eu vou mandar para o Kubernetes. Ou então, o nosso CI, quando ele ia fazer um deploy, ele fazia, esse shard aqui roda no Kubernetes, então eu vou fazer o deploy no Kubernetes. E aí, a gente fez, qual é a forma mais simples da gente ter um tráfego de produção sem afetar nossos clientes? A gente pensou, vamos pegar o shard que tem menos cliente e vamos migrar. Sendo que aí a gente pensou melhor e fez, caramba, o shard com menos cliente ainda tem cliente pra caramba e é uma mudança grande de um projeto que a gente está trabalhando há muito tempo. Vamos fazer assim, vamos criar um shard novo. A gente criou um shard novo sem ninguém. E aos poucos a gente foi fazendo rollout para esse shard, ou seja, tipo 0,1% dos clientes novos ia para esse shard. A gente brinca que era o cliente mais caro do Nubank, porque ele custava uma fortuna, porque ele tinha todos os serviços rodando para ele, todos os bancos rodando só para ele. E a gente ficou esperando, sei lá, um mês e meio, porque a gente queria garantir que todos os fluxos estavam funcionando. A gente queria garantir que o cliente ia receber o cartão, ia fazer a primeira transação, a fatura ia fechar. A gente só não esperou collection porque, tipo, a gente vai esperar o cara dever para ver se a cobrança vai funcionar. A gente não esperou, mas a gente esperou pelo menos o fluxo de pagamento. Dado isso, a gente tinha um shard novo em produção, com poucos clientes, mas tinha. E a gente foi aumentando essa porcentagem, até ter uma quantidade considerável de clientes. A gente descobriu várias coisas. A gente descobriu que o nosso H não era tão H quanto a gente imaginava. A gente descobriu, sei lá, que tinha aplicação performando pior. E aí a gente foi corrigindo. Quando a gente estava confortável com isso, a gente fez, um shard com 10 clientes não é produção de verdade, né? Agora vamos para produção de verdade. E a gente fez, esse negócio de API lá funcionava. A gente criou um shard novo. Mas e como é que a gente vai ter os dois rodando ao mesmo tempo? A gente foi lá e modificou para, tipo, em vez de eles... esse aqui é CloudFormation ou Kubernetes, agora ele podia dizer que um shard estava rodando tanto com CloudFormation quanto com Kubernetes. Então, o Nucleo agora, quando ele via que tinha os dois, ele aplicava o comando nos dois. O CI, quando ia fazer o deploy, ele via que tinha os dois e ele fazia nos dois. A gente já tinha isso aqui e a gente começou a migrar um shard por shard. Então, tipo, basicamente uma aplicação, ela, tipo... Estava rodando lá em CloudFormation, a gente ia lá, subia o cluster Kubernetes junto dela, criava todas as aplicações, e a gente subia essas aplicações sem conectar no Kafka. A gente só subia ela lá sem fazer nada, sem receber requisição, sem consumir do Kafka. Então, depois que a gente criava, o processo de criação ele era um pouco lento, porque ele depende de recursos externos. Tipo, imagina pedir para a Amazon criar 400, 500 load balance. Isso tem um tempo para ser criado. Então, tipo, dado que estava tudo criado, enquanto a gente estava fazendo isso, as pessoas estavam fazendo deploy, as pessoas estavam mudando de serviço, estavam criando um serviço novo. Então, tipo, dado que a gente tinha tudo criado, a gente tinha uma ferramenta que conseguia garantir que estava tudo na mesma versão e tudo funcionando, estava tudo health. A gente começava a consumir do Kafka. Dado que ele começa a consumir do Kafka, a gente começava a mandar tráfego HTTP. E aí a gente ia com peso, pouco a pouco, migrando o cliente para lá.
E aí, dado que todo mundo está todos os clientes estão indo para o cluster Kubernetes, a gente a gente tirava o tráfego, não ia mais para o antigo, esperava todos os lags do Kafka drenar, tipo, não tem mais, quer dizer, nesse aqui nem esperava, porque é o mesmo Kafka, então, tipo, a gente só tirava o tráfego HTTP e começava a deletar. Primeiro a gente fazia assim, escalava todos os serviços para uma instância só. Aí, no outro dia, a gente ia lá e zerava tudo. Aí, na outra semana, a gente ia lá e deletava tudo. Tava zerado, mas vai que precisasse voltar, né? E aí, a gente foi, um por um, fazendo essa migração. E tava tudo numa boa, a gente foi migrando. E aí, do nada, a galera, calma, vocês vão migrar tudo. Tipo, semana que vem é Black Friday. Um ponto importante lá é que, tipo, a gente tava mudando tudo. A gente tava mudando como as pessoas interagiam com seus serviços, como as pessoas debugavam os seus serviços. Elas que teriam que manter. E a gente tava super confortável de migrar, mas tipo, a gente não tava considerando que daqui a um tempo estaria tudo diferente, ninguém ia mais saber como fazer as coisas. E a gente começou a notar que, tipo, cada vez mais a gente estava sendo acionado em incidente de outros times para ajudar com o Kubernetes, porque o pessoal, tipo, simplesmente não tinha tido contato tão grande antes, porque esteja em produção, em produção. Então, a gente deu uma segurada, e começou a surgir um monte de dúvida. Como é que eu faço o troubleshoot? Por que esse HPA está escalando pra caramba a minha aplicação? Eu não queria isso. Porque tem todos os nós do cluster no meu load balance. E aí a gente deu uma acalmada. A gente começou a pensar em várias estratégias. A gente começou a pegar mais feedback da engenharia. A gente fez um monte de treinamento com todo mundo. Teve até um treinamento legal que a gente fez, que era tipo, vem aqui e cria essa aplicação. E essa aplicação estava quebrada, ela não subia. Aí, pô, e agora? Como é que vai debugar? Vamos debugar junto. E a gente fez isso, tipo, fez várias sessões dessas. E a gente pegou esse feedback que a galera tinha, de tipo, isso não funciona como era antes. Eu esperava que isso fosse assim. Corrigiam antes de seguir com a migração. Então, dado que as pessoas se sentiam mais confortáveis em atuar com Kubernetes, a gente foi lá e migrou o resto. Foi legal que no começo surgiu de tipo, pô, esse negócio aí de Kubernetes, será mesmo, não sei o quê, mais coisa para aprender, para no final a galera e aí, quando é que vocês vão terminar? Aqui está muito melhor, está muito mais rápido, agora está melhor de trabalhar. Então, tipo, foi de tipo de dúvida a dizer, vamos lá, vamos fazer, vamos terminar. Opa, foi demais. Tá. Aí, dado que a gente terminou, como é que é Kubernetes hoje no Nubank? Todos os nossos clusters ele tem essa arquitetura, a gente tem vários serviços closure rodando, tem alguns incluso o Python rodando também. A gente usa Calico para quase tudo, Prometheus para monitoramento, o etcd fora. Como a gente cria, a gente usa o KubeADM para criar os clusters. E é isso, cada cluster desse, cada prototype tem um cluster desse, cada cluster desse tem um Prometheus rodando. E aí a gente tem um cluster só de monitoramento, que tem o Thanos, que agrega esses Prometheus, e tem um Grafana só para visualização, tem um Alert Manager só para não mandar vários alertas. Tá. Uma coisa que a gente faz é que a gente loga tudo. Tudo que pensar em ter um log, a gente manda para o Splunk, para o S3. Tá. E alguns problemas que a gente teve era que, tipo, por exemplo, na Amazon, quando era o serviço, eles rodavam separado. Cada serviço tinha a sua lista de permissão lá do IAM para acessar os recursos da Amazon. Como no cluster Kubernetes a gente não dá para garantir em que nó ele está rodando, a gente não tinha essa mesma possibilidade e a gente não queria criar access key, security key da AWS para todos os serviços, que aí a gente ia precisar gerenciar isso. A gente já tinha todo um sistema de automatização para dar permissão. Então a gente foi atrás de alguns projetos, um deles que a gente usa é o Kube2IAM, que ele faz essa interceptação entre sua aplicação rodando no Kubernetes e o IAM da AWS. Então você consegue dizer, esse serviço aqui ele vai usar essa política que ele já usava quando era uma instância. Então você não precisa gerenciar usuário sem a API para access key para a API. E o outro era tipo, como é que a gente vai autenticar todos os usuários do Nubank, todos os engenheiros, para acessar os clusters. Mas, tipo, todo mundo dos engenheiros do Nubank já tinha coisa na Amazon. Então, a gente usa um projeto que antes era Rapid Authentication, agora é AWS e IAM Authentication, que com o usuário da Amazon, do engenheiro, a
a gente consegue ver qual grupo a pessoa está, e aí a gente consegue dizer, ele consegue editar esse serviço, ele é admin do cluster, ele consegue dar esse tipo de permissão. Se alguém tiver curiosidade, todos os serviços eles têm a mesma arquitetura, então ele tem um service para criar um load balance. A gente cria um load balance por serviço. A gente não usa Ingress nem nada, tipo, sai mais caro, mas a gente prefere ter tipo, as coisas isoladas e se um load balance der pau, só cai aquele load balance. Tem um deploy de aplicação, tem um HPA, que é quem vai dizer quantas réplicas essa aplicação pode usar e vai escalar ela quando precisa. Tem um Policy Security Policy para dizer, esse container não pode rodar de root, esse container não pode fazer isso, esse container não pode fazer aquilo. E tem um Network Policy também para dizer com quem ele consegue se comunicar. Tá. E depois da migração? Algumas lições que a gente aprendeu é que quanto mais cedo a gente envolver quem de fato vai usar, melhor. Então, tipo, quanto mais cedo a gente ter começado staging sem ter nada pronto, sem saber como vai ficar, ajudou a gente bastante, porque as pessoas começaram a interar com aquilo. Começar pequeno, se a gente tivesse esperado 1 ano para ter o que a gente tem hoje em produção, a gente não teria, e a gente estaria tipo, provavelmente agora fazendo a migração ainda. E um negócio que estava claro para a gente, que era só a primeira coisa que a gente estava fazendo. Tipo, a gente estava introduzindo uma complexidade absurda que não tinha antes e que ia ter muito mais coisa para fazer. Então, tipo, o Kubernetes resolveu muitos dos nossos problemas. Então, tipo, de escalar as coisas mais rápido, de não vazar tanta abstração para o engenheiro, mas ele introduziu uma complexidade absurda que a gente não tinha antes. A outra coisa é que tipo, a gente tem playbook para tudo, então tipo, não dá para depender de uma pessoa para quando o alerta X chegou, tipo, todo mundo tem que estar apto a resolver. Tá, em alguns resultados. A gente achava que migrando para o Kubernetes a gente ia economizar uns 30% da conta. Foi quase o contrário. Aumentou, não 30, mas aumentou 20 e pouco. Porque 29. Porque durante o processo a gente foi achando problemas e algumas das soluções que a gente teve para resolver os problemas foi vamos gastar mais dinheiro e tudo bem, dado que estava mapeado que um dia ia voltar e ajeitar. Tá. Mas tirando... E aí, tipo, dado que uma das coisas fortes que a gente achava que ia fazer não aconteceu, a gente fez ver. Vamos elencar o que a gente ganhou. A gente tinha deploy 3 vezes mais rápido, economizando tipo de 40 a 60 horas de CI do desenvolvedor esperando. E quando a gente tem deploy mais rápido, o rollback também é mais rápido. Então, numa falha, a gente conseguia se recuperar mais rápido. A gente tem, o Beato e o Cisne falou de infraestrutura imutável, quando a gente vai duplicar o Nubank para fazer uma atualização grande. E isso é caro, isso é muito caro. Quando a gente migrou para Kubernetes, a gente conseguiu economizar nesse processo cerca de $80 mil. E quando a gente mediu isso, o Nubank tinha, sei lá, metade do tamanho. Então, hoje deve ser muito mais. E o ciclo de desenvolvimento também, tipo, a interação do desenvolvedor para entregar uma feature, para a confiança de que se der ruim, tudo bem, vai fazer rollback. Se o canário falhar, ele vai fazer rollback, aumentou bastante. Coisas que a gente foi deixando para trás durante a migração, coisas para fazer depois. Então, tipo, parte do motivo da gente ter um aumento de custo foi por conta da versão da JVM que a gente usava. Então, a gente estava trabalhando em migrar. Um dos problemas que a gente teve era que tipo, o Kubernetes ele subia muito rápido os pods. Então, ele acabou afetando nossos clusters de Kafka. E um monte de coisa que a gente ficou de fazer, a maioria a gente já fez. Só para ter uma visão geral, tipo, a gente começou, acho que em abril de 2018, migrando staging. Em junho, a gente tinha um plano de migração para migrar a produção. Em julho, a gente criou o shard novo. E aí deu um monte de problema, a gente fez retrospectiva do que fez, gerou um novo plano, corrigiu. Em setembro, a gente migrou um shard que já tinha cliente. Porque entre o 13 e o 4, tinha muita mudança dos nossos serviços. Não do serviço, do microserviço em si, mas do sistema de deploy para fazer. Porque, tipo, a gente estava tão confiante antes que era tipo, a gente vai apagar um shard, vai subir um shard novo, apagar, a gente não tinha nem pensado em fazer aos poucos, com peso, então a gente foi fazendo muita coisa. Em outubro a gente migrou mais 4 shards,
Em novembro a gente parou para dar treinamento Kubernetes. Em dezembro um monte de gente tirou férias, então a gente não fez nada. Em janeiro a gente veio e terminou a migração. Engraçado que em dezembro estava todo mundo de férias e a galera casei. Cadê, velho? Vocês não vão terminar de migrar? E é isso, a gente está sempre contratando. Se alguém tiver dúvida...